Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Traders, aqui Bruno Mazzoni falando com vocês, bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Vamos lá falar sobre os mercados de hoje é dia 4 de maio, já estamos em maio. Na canhota da tela aqui vocês podem perceber os índices à vista, certo, do mundo, começando pelos Estados Unidos, mas pretty much hoje todos estão em queda, um destaque bem negativo para Hong Kong. Tá? O único índice que está de fato subindo e subindo bem é a China, já vou mostrar para vocês o Xangai Composite, mas aqui o mundo derretendo, tá? Com destaque principal para Hong Kong e Alemanha. Tá? Então aqui começa a ter a onda, os países que estão conseguindo ali tentar reabrir a economia, começa a ter aquela onda de, primeiro, maio, resultados das empresas e também a crise econômica, que vai trazer os desafios econômicos. Acho que crise fica muito pejorativo para esse momento, já que todo mundo foi aí inundado pelo Covid, então mais os desafios econômicos, criatividade para os economistas realmente conseguirem sambar diante de um desafio tão grande que é essa recessão que nos aguarda, né? Então aqui DAX caindo 3,41, Dow Jones caindo 2,55, S&P 500 caindo 2,81, queda forte. Quem está neutro, Reino Unido 0,09% e Japão quase 3%. Então bolsas caindo aí de 2% a 4%. O único destaque positivo, como eu falei para vocês, Xangai. Tá certo? Xangai, então, é o único destaque positivo que eu trago. Fora isso, VIX. Então, VIX subindo mais 6%, quer dizer, volatilidade à vista. Talvez seja ali um encontro, tá, da crise sanitária com a crise econômica, os países tentando reabrir, quais são as consequências dessa reabertura, se ela vai ter que ser feita de maneira rápida, lenta, média. O importante é que o mercado já precificou bastante dessa crise sanitária, mas o que não tem consenso é se o mercado precificou a velocidade pela qual a gente vai conseguir se recuperar. E essa velocidade pela recuperação é a grande incógnita de todo mundo. Então o mercado precificou realmente já, vamos dizer assim, o probleminha sanitário. Agora, o econômico, quer dizer, a parte direita do nosso gráfico, agora se ela vai ser lateral ou se ela vai voltar em V, U, W, várias figuras bonitas gráficas aí de achômetros, a gente não sabe, tá certo? E a resposta vai vir nos próximos 5 a 10, até 15 dias, na próxima quinzena, porque já temos países voltando a reabrir a economia. Se de repente voltar o número de contágio / fatalidade, isso vai ser um grande chute no peito do mercado mundial, tá certo? Então, muita atenção para esse mês de maio. 2, muita atenção para os países que já estão reabrindo, ou seja, os holofotes agora tem que estar na Alemanha, principalmente, tá, que não é um país super calor, muito pelo contrário, está reabrindo a sua economia. Nova Zelândia está reabrindo sua economia, tá? Espanha começa a liberar em horários específicos, tá, a economia e alguns negócios específicos a economia. Então é muito importante o Ctrl+C, Ctrl+V nessa economia para o nosso pensamento e raciocínio de investimentos. Tá? Se você é trader, esquece tudo isso, porque volatilidade é vida, tá? Mas se você é investidor, Ctrl+C, Ctrl+V nesses países que já estão voltando. Agora na parte destra aqui da nossa telinha, aqui nós temos petróleo. Aquela variação clássica do petróleo, né? Sempre 7 para mais, 7 para baixo, já o Brent começa a ter equilíbrio. Então realmente os $25 me parece ser um preço de equilíbrio para o curtíssimo prazo, significando maio, tá? Entre 25, quem sabe 25 e 27, ver se acalma essa volatilidade aqui. Me parece que sim, me parece que temos aí 24 como suporte, 27 como resistência, e a gente vai ficar sambando aqui entre esses $3. Isso é importante para os contratos, na espera da próxima reunião da OPEP. Sempre na espera da próxima reunião, vamos ver se corta mais a produção. Se cortar, provavelmente esse preço deve invadir os $30, $35. Então, muita atenção para o petróleo. Hoje ele não tem nenhum tipo de protagonismo nas oscilações do mercado intraday, na minha opinião. O que tem mais protagonismo é simplesmente o mercado ter desabado na sexta-feira, a gente está fechado, e hoje acordar neutro para desabamento. Eu já vou colocar para vocês já os contratos futuros em aberto, que já estão sendo negociados.
O ouro já vinha subindo desde semana passada e não tem outra, né? Maio, ouro em alta, selling main go away and gold rising, poderia ser algo do tipo. Então, ouro subindo 1% e nós temos também minério de ferro resiliente. Então, o minério de ferro ele está ali com $80 sendo um suportaço. Isso é ótimo para você que está de olho aí nas empresas de commodities que estão conectadas a commodities de minério de ferro, tá? É a commodity exemplar, vamos dizer assim, que aqui a mão invisível do mercado funciona e funciona bem ultimamente, está sendo bem disputado, bastante equilíbrio, tá? Isso é ótimo para a economia real aqui, tendo a commodity equilibrada e não volátil como a irmã, né, que é o petróleo, por exemplo. Passando aqui das agrícolas, dos metais, vamos para a agrícola. O que nós temos aqui? Cafezão neutro hoje, tá certo? Café neutro, algodão caindo bastante, tá? Infelizmente aqui para a gente não é o carro-chefe da nossa economia agrícola, mas tem sim produção aqui no Brasil de algodão, tá? Então 2,6 negativo para o algodão, soja também, esse sim é um Aquiles forte. Trigo para os hermanos, 1,89 de queda, tá certo? E o açúcar voando, tá? O açúcar 5,79% de alta, chama bastante atenção o açúcar aqui, tá? A Florida State gosta bastante, tá certo? E milho caindo, ou seja, commodities caindo, mercado no mundo caindo, isso é péssimo para o Brasil, me parece uma tempestade perfeita para hoje realização na nossa bolsa, tá certo, galera? Então, commodities no campo negativo, mercados globais no campo negativo, não vejo muito qual o toco que o Ibovespa vai se agarrar hoje para não dar uma realizada. Então deve-se abrir tanto futuros às 9 quanto o mercado à vista em queda, tá certo? Em queda. Pois bem, as outras commodities agrícolas agora. Para contrariar e para me deixar com dor de quem foi mão de alface, tá? Mão de alface não, mão de picanha, na verdade, porque esse cara, quem tem Minerva aí, deixa nos comentários. Sensacional, né? Melhor trade durante esse período chato que a gente vive, mas de fato, não é minha tese, acho que é bom senso, né, que eu falo para vocês desde janeiro e fevereiro. Proteína, celulose, tá? E energia elétrica performando muito bem ou menos pior. E no caso de proteína animal, mandando bala, né? Sinceramente, o negócio está muito louco. E eu falei para vocês dos suínos que ia para 60, bom, não teve outra, já estamos lá, tá certo? Isso é o mercado financeiro de commodity, o ciclo. Eu sei que como youtuber / influenciador, às vezes para quem me segue há pouco tempo, se você tem uma casa de research que você segue há pouco tempo, exige ou exigiu, no caso de você, um estudo além daquilo que você paga, vamos supor, lá na sua casa de research, ou que você gasta o seu tempo, que você investe seu tempo aqui no YouTube comigo, porque é gratuito. Mas esse tipo de ciclo aqui, galera, acontece sempre. Sempre. Por isso que é importante investir como se fosse uma empresa, né? Não é que é bom senso, né? O meu raciocínio foi super simples, pensando, olha, existem materiais básicos, serviços básicos, produtos básicos que não vão deixar de ser consumidos. E a gente aqui no Brasil, com a política atual de liberar dólar para cima, sem nenhuma amarra, tá certo? É ótima para o acionista, péssima para o consumidor. Sendo o dólar nas alturas e o mundo precisando comer, esse cara aqui, aliado à condição gráfica, commodity cíclica, né? Pum! Vocês acompanharam aqui nos cafés, então isso é legal. Isso é bacana porque traz um momento interessante para o tipo de mercado das empresas de proteína, mais subida das commodities, tá certo? Então hoje subindo o gado de engorda, subindo o suíno e subindo o gado de pé em pé, que é o mais importante para a precificação de exportação, tá certo? Então essas ações podem ser ali dentro das quedas que o Ibov pode vir a ter hoje, dia 4, as ações dos frigoríficos podem cair menos, tá? Ou podem até lateralizar, tá? Isso é importante, tá? Setores dentro do contexto. Quando a gente estiver em um outro contexto onde as coisas estejam normais, ou, por exemplo, que algum tipo de tecnologia despontou, algum tipo de empresa, algum tipo de mercado vai despontar, é sempre legal aliar tudo isso, né? Aliar condições comportamentais, que é o gráfico, com condições fundamentalistas, que é o balanço, que é a DRE, que é o fluxo de caixa e o seu bom senso. Bom,
É isso que é bacana, essa é a parte de empreendedorismo que o investimento força de cada um de nós. Senão acaba sendo uma aposta, vamos dizer assim, nua e crua, sem ter nenhum romance ali com o porquê, sem alguma razão tácita para você conseguir montar posições, tá? Então aqui, destaque para a proteína, mandando bem no dia de hoje, mesmo com os mercados, como é uma commodity, né? Sempre se descola os mercados caindo dos alimentos, mas a proteína, o produto final, vamos dizer assim, animal, está subindo, tá? Voltando aqui agora, vamos falar dos índices futuros. Tá? Índices futuros também, neutro barra queda. A queda é bem menor do que os índices à vista, lembrando que os futuros são contratos, então curtíssimo prazo aqui, tá? S&P mandando bala numa queda de quase 1%, tá? Nasdaq seguindo ali 0,70%, Dow Jones pretty much 1% de queda, Japão 1,20% de queda e DAX 3% de queda. Então, realmente não tem muitas amarras, talvez a única amarra que eu falei é a commodity de proteína animal ali, os porquinhos e as vaquinhas sendo precificadas em um valor mais elevado, mas sempre é importante dizer que não adianta um setor da bolsa estar beneficiado no dia para fazer a bolsa subir, é difícil. Então, hoje deve ser um dia de retração, de realização para a nossa bolsa. Certo, galera? Bom, feito isso, vamos lá para os nossos contratos de juros rapidinho. Então continua aquele equilíbrio bem forte aqui nas vendas, mas sem tendência de aumentar a venda. Então os gringos aqui é sempre o investidor gringo, tá? Dados lá da Gringolândia. Então a gente já tem aqui desde o começo de abril muito equilíbrio e realização das vendas que se iniciaram lá em fevereiro, março. Então eles venderam muito aqui, começaram a recomprar e agora só estão ali mantendo a posição. Equilíbrio para os nossos juros, tá? O que leva ao dólar ter compra ou a bolsa ter compra. Eles precisam fazer hedge em algum tipo de instrumento financeiro. Dólar, compra pesada, então eles terminaram dia 30 de abril aí com uma compra bem alta. Tá? Uma compra bem alta mesmo. Vamos ver como que vai abrir o contrato de maio. Não tenho contabilizado aqui ainda, tá certo? Passando do dólar, vamos para o Bovespa, contrato futuro, curtíssimo prazo, compra, tá? Eles estão comprados com saldo comprador, esse contrato que vai até junho, tá? A variação da quinta-feira, né, que foi o último pregão, foi ali negativa, mas nós temos sim, tá, um saldo positivo para esse contrato atual. Então, retrações são aguardadas, mas por enquanto o saldo global do contrato é comprador. Curtíssimo prazo, gringos compraram, inverteram o saldo de uma maneira clássica aqui, com 2 dias de extrema compra e agora diminuíram a intensidade, colocaram um pouquinho no bolso, mas continuam com saldo positivo por curtíssimo prazo. Tá? Já no longo, médio e longo prazo, o saldo é extremamente vendedor, tá? Mas quinta-feira eles aproveitaram e, bum, compraram. Uma compra singela, não foi aquela compra estupenda como a gente conseguiu ver nesse movimento aqui que durou alguns pregões, tá? Mas sim, a venda é forte para o médio e longo prazo, porém há espasmos de compra, há espasmos de realização de todo esse acúmulo, todo esse saldo negativo, né, vendedor, há espasmos como foi quinta-feira de compra, por isso é importante stock picking, ver aonde esses caras estão se posicionando. Tá, os fatos relevantes são importantes, mas também fluxo das ações, para quem acompanha Times and Trades e é trader, tá acompanhando esses fluxos, é sempre importante estar tentando seguir quais são os setores, quais são as ações que gringo está se posicionando nessas quedas. Nosso mercado é um dos mais descontados, é o mais líquido, por isso que toma tanta pancada tanto para cima como para baixo dos emergentes, mas é o mais descontado em valuation. Tá certo? Mais descontado em valuation dentre várias opções que nós temos no mundo hoje. Então, stock picking crescendo, a importância, falo para vocês isso já há alguns cafés. Vamos lá agora para as principais oscilações de quinta-feira, né? Se vocês já estão manjando as oscilações, o que nós temos aqui das mais negociadas? Então a Conga, realmente a Conga mandando bala, sempre colocando aqui a sua posição em primeiro ou segundo. E quem aparece por aqui é a Domo. Domo é uma empresa que não é mole, eu fiz um vídeo dela, devo postar entre segunda e terça-feira, entre hoje e amanhã, tá? Mas aqui temos Conga e Domo como destaque, BR Malls também destaque, tá? Ações bastante negociadas. Eu estou de olho, sinceramente,
Na Ambev, abaixo de R$10. Me parece que eu tenho um pontinho por lá. Devo fazer... Eu já fiz um vídeo esse final de semana da Ambev. Então a Ambev me parece interessante. Também ações bastante negociadas aqui, os destaques. As maiores altas agora. Domo, caracterizando a maior alta, com bastante volume. Sinqia também voltando aqui. Então são os dois destaques que eu trago aqui das maiores altas. Já as maiores baixas. Eu não tenho... Bepam. Preciso fazer um vídeo atualizando, né, as fintechs, Bepam, Smiles também está na minha agenda para fazer vídeo, tá certo? Então esses são os dois destaques das baixas aqui, tá certo, galera? Hoje o podcast que eu vou indicar para vocês é o mais famoso aí do mercado, é brasileiro, chama Stock Pickers. Avante lá no Stock Pickers porque tem bastante informação, tem bastante conteúdo interessante nesse podcast, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e está me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo, tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? Tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui eu tenho também os cursos, as aulas, online, tá? São aqui 6 aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, tá bem organizada, dá para consumir bastante, tá, de conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.